conseguindo trocar o telhado da igreja. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Quem aqui assiste série Netflix, Mercado Play, quase todos, né? Quando a gente está assistindo uma série, a gente está no capítulo 3, aí a gente sempre passa um resumozinho, né? No capítulo anterior, então é sempre necessário fazer uma leve lembrança do capítulo anterior. Mas antes vamos orar, tá bom? Vamos orar e vamos ler o texto que nos é proposto. Pai Santo, nós glorificamos o Teu nome, já louvamos aqui lindas canções de louvor ao Senhor e queremos pedir a Deus que o Senhor nos capacite nessa noite para darmos continuidade nesse momento de estudo, que é uma visão da igreja do discipulado contínuo, Pai. Ajuda-nos nisso, ajuda a mim, ajuda meus irmãos, tanto eu a transmitir, tanto eu também como meus irmãos a compreendermos o que a Tua palavra quer nos dizer e a aplicação do Teu Espírito Santo no nosso coração. Seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto dessa noite, meus irmãos, é Gálatas, capítulo 5, versículo 26, e o capítulo 6, dos versículos de 1 a 5. Gálatas 5, 26 e 6, de 1 a 5. Antes dos irmãos, conforme os irmãos forem achando, nós vamos fazer o nosso resuminho aqui, do capítulo anterior. No capítulo 5, eu mesmo tive a oportunidade, nós falamos sobre a liberdade cristã. Então, Cristo nos concede a liberdade, nós não estamos mais aprisionados no jugo, no fardo da lei. E nós não precisamos cumprir a lei para a salvação, para a justificação, visto que a lei, já tendo sido cumprida em Cristo, nós desfrutamos da imputação, é imputada a justiça de Cristo a nós, como foi imputado o nosso pecado a Cristo na cruz. Mais adiante, o presbítero Samuel, na semana passada, nós vimos também, antes do presbítero Samuel, nós vimos que essa liberdade cristã, é importante falar isso, não fica uma lacuna aí, a liberdade cristã não nos dá uma licença para pecar, para viver uma vida de prática pecaminosa. A liberdade cristã, ela nos vai fazer viver uma vida sem a gente querer alcançar o Senhor, nosso Deus, nos nossos próprios méritos, mas ela não é uma licença para pecar. E o presbítero Samuel, na semana passada, ele falou uma outra parte que é muito importante, que chegamos no ponto que existe um conflito, uma guerra, um grande combate entre a carne e o espírito. E esse combate, nós vimos que existe uma relação de obras, de resultados de uma vida levada a uma vida na carne, impureza, indecência, imoralidade, idolatria, feitiçaria, inimizade e algumas outras coisas. Em contrapartida, nós vimos também que existe o fruto do Espírito, Eu gosto de imaginar o fruto do Espírito como uma casa, e numa casa você sabe que tem tijolo, você sabe que tem areia, você sabe que tem cimento, você sabe que tem ferragem, você sabe que tem um telhado, mas você não, quando você vai falar da casa, você não vai falar, eu moro ali naquele tijolo, naquela areia, naquele cimento. Não, a gente mora numa casa. Então, a casa é o resultado de uma obra. Então, o resultado da obra do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito, ele é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade e mais algumas coisas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque até então, nós estávamos num trecho da carta aos Gálatas muito teológico, porque Paulo, ele tem uma forma de argumentar muito filosófica. Ele faz perguntas retóricas, sabendo que quem vai responder é ele mesmo,
para chegar numa linha de raciocínio que ele está desenvolvendo, para chegar a responder aquilo que ele está defendendo. Então, Paulo agora, ele passa de toda essa parte teórica, da lei, da justificação, da liberdade, da defesa de um só evangelho, da defesa do seu próprio ministério apostólico, todo esse apanhado que Paulo faz aos Gálatas. Agora nós chegamos no resultado, na conclusão dessa epístola, e no resultado, em alguns resultados, vai ter um irmão que vai pregar depois de mim, no último trecho, na última perícope, o último parágrafo bíblico, e ele busca então apresentar para nós os resultados, a prática daquilo que ele falou até então. Então, Paulo fala tudo isso, mas ele quer que isso gere um resultado. Então, nós vamos refletir nessa noite no tema os resultados práticos da verdadeira liberdade. O texto é Gálatas 5, 26 e 6, de 1 a 5, e diz assim: não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois, se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas cada um avalie o seu próprio procedimento, e então terá motivo de orgulho, somente em si mesmo e não nos outros, porque cada um carregará seu próprio fardo. Dada essa minha introdução do resumo, do capítulo anterior, nós vamos refletir aqui em 3 resultados que eu enxergo nesse texto aqui. Existem mais, mas nesse texto aqui eu identifico 3 resultados, e eu quero refletir com os irmãos, que é onde Paulo está tentando chegar. O primeiro resultado, amados, é a humildade. Nós vamos ver a humildade nos versículos no 5:26 e o capítulo 6, versículo 1. Eu quero ler novamente: não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Meus irmãos, a humildade, ela é um profundo reconhecimento que não somos as melhores pessoas do mundo. Conta-se que uma pessoa falava mal da outra. E essa pessoa que ouvia aquela falando mal, chegou para a pessoa da qual estava sendo falado e falou assim: olha, fulano está falando mal de você. Fulano falou que você é assim, que você é isso, que você é aquilo outro. E a pessoa falou assim: eu sou muito pior do que ele pensa que eu sou, e eu sou muito pior do que ele está falando que eu sou. A humildade é nós reconhecermos que nós não somos as melhores pessoas do mundo. É uma profunda dependência do agir de Deus, da graça de Deus, da cruz de Cristo. É um senso de submissão a Deus, irmãos, através do conhecimento de Deus revelado na pessoa de Cristo. E o Evangelho, irmãos, pregado por Paulo aos Gálatas e defendido por ele nessa epístola, ele leva o orgulho cativo. Por que ele leva o orgulho cativo? Porque o fato de o ser humano achar que pode alcançar a sua própria salvação é um motivo que geraria orgulho no nosso coração. Então, se eu consigo alcançar a minha própria salvação, dentro de tudo que nós temos falado aqui ao longo dessa série de sermões, eu
sou bom. Eu sou melhor que uma pessoa que talvez não consiga alcançar a sua própria salvação. O Evangelho, ele destrói isso. O Evangelho, ele leva o orgulho cativo. E se o orgulho, irmãos, exalta o ego, exalta o ser humano, se acha que se eu consigo, e eu vou ficar inflado no meu ego, a cruz de Cristo, ela mata o ego. Porque não é pelo que nós fazemos, é pelo que Cristo fez por nós. Então aí nós vamos passar a entender que eu não sou melhor que o Marcelo, não sou melhor que o Elmir, não sou melhor que o Aldo, não sou melhor que ninguém. Eu não sou a última Coca-Cola do deserto, nem a última bolacha do pacote, nem nenhum de vocês. E o Evangelho, ele nos leva a ter essa percepção de humildade. Nós vemos Jesus, né? Jesus dizendo, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde. Nós vemos Jesus mostrando a prática da humildade, se cingindo ali, lavando os pés dos seus discípulos, levando eles a entenderem o serviço. Então, meus irmãos, Paulo, eu quero que vocês notem bem isso aqui. Paulo, ele não está tratando nesse trecho, nós vemos que o trecho que nós lemos aqui, capítulo 5, 26 e 6, versículo 1, Paulo, ele está falando de nós não nos tornarmos orgulhosos, e está falando da possibilidade de, se alguém cair num pecado, como nós devemos tratar essa pessoa? Como nós, irmãos, devemos tratar uma pessoa que caia num pecado? E o termo que ele usa aqui é um termo que indica que a pessoa, em algum momento, ela pisou fora da faixa. Em algum momento, ela se desviou do caminho. Porque existe um caminho, né? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma rodovia pavimentada pelo sangue de Cristo, a qual nós devemos caminhar. Então, nós, em algum momento, podemos dar uma pisada fora desse caminho. E Paulo, ele está falando isso aqui. Se alguém pisar fora desse caminho, como que vocês devem tratar? Só que Paulo, é incrível aqui que essa pessoa que está pisando fora do caminho, ela é hipotética. Se alguém pisar fora da faixa, se alguém desviar do caminho, se alguém cair em algum pecado. Mas as pessoas que Paulo está tratando são pessoas reais, são as pessoas da Galácia. Então Paulo, olha só, presta atenção comigo. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Essa parte A do versículo 1 do capítulo 6. Então, Paulo não está tratando da pessoa que caiu, porque a pessoa é hipotética. Mas Paulo está tratando dos irmãos que eram reais. Então, Paulo trata, preste atenção nisso, irmãos, Paulo trata esses irmãos para eles serem instrumentos de restauração na vida de alguém. Então, tudo que nós estamos falando, gente, da Epístola aos Gálatas, ela leva a uma aplicação final, a uma conclusão, a uma questão prática para a nossa vida. Não é para a gente ficar cheio da teologia, de termos teológicos, de justificação, de vários termos, não. A intenção de Paulo é sempre produzir prática, assim como a intenção de Jesus, através do seu ensino, é sempre produzir uma vida prática, porque o Evangelho é para a prática. Jesus, a cruz não foi uma teoria, a cruz foi real, a cruz foi prática. Então, nós precisamos pensar nisso. E um outro aspecto aqui, muito importante, nós estamos sendo tratados, né? Paulo está tratando os irmãos gálatas, para eles serem instrumentos de restauração na vida de alguém. E ao longo do tempo, ao longo da nossa caminhada cristã, nós não estamos vindo à igreja para nós sermos cheios das mensagens que são pregadas aqui, cheios dos termos teológicos, cheios de conhecimento e ficar com conhecimento, entender que o conhecimento é para aplicação prática e não praticá-lo. Nós estamos aqui para aprender esse discipulado que o pastor Marcos sempre fala, discipulado contínuo, mas para a gente exercer, para a gente realmente
praticar, aplicar isso na nossa vida. E qual a forma da gente praticar? Em algum momento vai chegar alguém. O interessante é que a pessoa sendo hipotética aqui nesse texto, a pessoa é hipotética, isso é fato. Mas é fato que em algum momento vai haver. Vai haver isso aqui vai acontecer. Vai haver algum irmão que vai escorregar, que vai pisar um pouquinho fora da faixa, que vai se desviar um pouquinho do caminho. E a humildade vai trazer a gente, vai nos fazer entender que nós, esse texto, ele quer nos levar a isso, a gente entender que a gente tem que ser humilde o suficiente para entender que a obra que Cristo fez por nós, também fez por esse irmão. A obra que Cristo fez por nós, Ele fez por esse irmão e Ele quer nos usar para sermos instrumento de chegar e aparar novamente esse irmão para o centro do caminho dessa rodovia pavimentada pelo sangue de Cristo. Então, nós precisamos pensar nisso. E um outro aspecto nesse mesmo versículo, mas na parte B, diz o seguinte: e cuida de ti mesmo para que não sejas tentado também. A humildade, ela passa pelo autocuidado. Se nós mesmos não nos cuidarmos, também estamos sujeitos a nos desviar do caminho. Paulo escreve a Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas. 1 Timóteo 4,16. O interessante de persevera nessas coisas, persevera em que coisas? No autocuidado. No fato de cuidar de ti mesmo. Timóteo era um pastor que tinha que cuidar das ovelhas, mas também Paulo fala para ele: cuida de ti mesmo. E Paulo, ele está falando para os irmãos da Galácia e para nós. Nós vamos ser instrumento de restauração. Nós vamos aparar o irmão que porventura estiver se desviando. No entanto, precisamos cuidar de nós mesmos para que nós tenhamos saúde espiritual o suficiente para que nós possamos ajudar o outro e que nós mesmos não nos desviemos do caminho do Senhor. Isso que nós precisamos pensar. O resultado prático, o primeiro resultado prático da liberdade é a humildade. Gente, a cruz de Cristo, ela nos mostra que nós não somos nada. Nós somos salvos pela graça. A participação, os debates teológicos, a participação que nós temos é a responsabilidade da decisão. Cristo, né, a mensagem de Cristo é pregada para nós, o Espírito Santo nos capacita a responder essa mensagem. Mas não é pelas nossas obras. Paulo fala isso. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente, é uma dádiva de Deus, é gratuito. Então nós não temos por que não sermos humildes e não entendermos esse profundo reconhecimento que nós não somos as melhores pessoas do mundo. Não temos o profundo reconhecimento e uma profunda submissão a Deus. O segundo resultado prático que Paulo, ele traz para nós aqui, nesse trecho que nós lemos aqui, estamos defendendo nessa noite, é suportar os fardos uns dos outros em caso de pecado. Dar suporte. O sentido dessa palavra, né, suportar, a gente acha que às vezes é tolerar. Fulano, o irmão é insuportável. E o sentido dessa palavra não é o sentido de tolerar, o sentido é dar suporte. É uma pessoa que está com as pernas enfraquecidas, cansada, e nós nos colocamos embaixo, damos um suporte para que essa pessoa tenha força, tenha o amparo suficiente para continuar a caminhada. E Paulo quer fortalecer, irmãos, a comunhão da igreja.
E Paulo ele usa um termo que ele costuma usar em vários outros textos que ele escreve a outras igrejas. O termo é alelon, esse termo uns aos outros, em outras cartas. E eu quero mencionar aqui brevemente, para nós termos aqui uma noção que Paulo é repetitivo e enfático no ensino para que todas as igrejas tenham essa mesma oportunidade. Olha, ele escreve amar uns aos outros, o mesmo termo, alelon, aos Romanos, capítulo 12, 10, Tessalonicenses 3, 12, 1 Tessalonicenses 3, 12, 2 Tessalonicenses 1, 3. Ele escreve aos Gálatas 5, 13, servir uns aos outros. Ele escreve aos Romanos 1, 12, consolar uns aos outros. E ele escreve aos Efésios 4, 2, novamente, suportar, dar suporte uns aos outros. Ser membros uns dos outros em Romanos 12, 5 e Efésios 4, 25. Sujeitar-se uns aos outros, Efésios 5, 21. Considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, Filipenses 2, 3. Edificar uns aos outros, Romanos 14, 19. Acolher uns aos outros, Romanos 15, 7. Consolar uns aos outros, 1 Tessalonicenses 4, 18, enfim. Paulo ele é enfático, ele é repetitivo no ensino, com a intenção de promover a comunhão e a unidade da igreja, aos Gálatas e às outras demais igrejas que Paulo escreve as suas epístolas. Então, aqui ele quer que nós olhamos para a cruz, ele quer que nós olhemos na perspectiva de ser o servo que carrega por nós a carga do pecado. Jesus ele carrega por nós a carga do pecado, as nossas transgressões. E Paulo aqui, no segundo resultado prático aqui, no versículo 2 e 3, ele vai falar o seguinte, levai os fardos uns dos outros e assim, versículo 2, melhor dizendo, levai os fardos uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que olha para a cruz, olha para a obra de Cristo, e assim como Cristo levou os nossos fardos, ajude o seu irmão, dê suporte ao seu irmão, ajude ele na caminhada, leve ele, conduza ele para que ele não pare nessa caminhada, para que ele não permaneça desviado desse caminho, para que ele continue andando em retidão. É isso que Paulo está dizendo para nós. Ele quer que a semelhança de Cristo nós levantemos o nosso irmão que possivelmente possa estar caído. E quando nós olhamos para trás de novo no texto, no versículo anterior, se nós não nos cuidarmos o que pode acontecer conosco, nós é que estaremos caídos e um outro irmão vai nos levantar, gente. A ideia da comunhão, a ideia da unidade é de uma interdependência, um precisa do outro. Um vai ser usado para fortalecer o outro. Hoje eu estou sendo usado aqui para edificar, para fortalecer, pregando, mas amanhã alguém num conselho, num abraço, num gesto, vai ser usado para a minha vida e vai me fortalecer. Uma palavra de encorajamento, num momento de alegria, de comunhão. A igreja, gente, é a gente depender da cruz, olhar para a cruz, a gente entender a nossa interdependência um do outro. Por isso que esse termo é extremamente relevante, importante, o termo alelon, uns aos outros. Suportar os fardos uns aos outros em caso de pecado. E é comum, e nesse texto, por isso que eu estou falando em caso de pecado, porque esse texto ele está enfaticamente falando do pecado, ele não está falando de lutas, de tribulações, de enfermidades, ele não está falando disso, ele está falando de pecado, a possibilidade de um irmão pecar. Então, como nós aqui somos pecadores e sujeitos, né, muito possível nós cairmos, nós tropeçarmos, em algum momento nós precisamos ter essa mentalidade, não a arrogância de querer julgar o outro, olha, o fulano caiu, o fulano isso, o fulano aquilo, não, porque amanhã pode ser você.
E se nós não tivermos essa mentalidade, essa humildade, essa dependência, essa mentalidade madura, nós vamos ser juízes e nós não vamos ajudar a restaurar ninguém. Nós não vamos ser instrumentos, os instrumentos que Deus quer que nós sejamos. E Deus nos colocou aqui, gente querida, para nós sermos trabalhados, moldados, lapidados, amadurecidos, para nós sermos instrumentos de restauração daquele que está caído ou que está caindo. Por isso, olhemos, não nos deixemos ensoberbecer, nos tornar orgulhosos, porque nós estamos aqui para cumprir esse propósito. E o terceiro resultado aqui, da liberdade cristã, é a responsabilidade diante de Deus. Primeiro, humildade. Segundo, suportar uns aos outros, dar suporte em caso de pecado. Não ser conivente com o pecado, porque a liberdade cristã, mais uma vez eu repito, ela não é uma licença para pecar. É ajudar o irmão a sair da prática do pecado. O terceiro, responsabilidade diante de Deus. Os versículos de 3 a 5 dizem assim: pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas cada um avalie seu próprio procedimento, e então terá motivo de orgulho. Somente em si mesmo e não nos outros, porque cada um carregará o seu próprio fardo. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que nós não devemos fazer uma comparação. Olha, eu sou melhor que o Marcelo. O Marcelo é isso, sabe? O Marcelo é chato, o Marcelo é arrogante, o Marcelo não é isso, sabe, Marcelo? Eu estou usando você como... o Marcelo não vai brigar comigo, ele é tranquilão, né? Ele não vai brigar comigo. Então, nós não devemos fazer comparações uns com os outros, porque o Marcelo vai ter uma fragilidade. E às vezes a gente faz comparação na fragilidade do irmão e naquilo que a gente não tem aquela fragilidade. Mas eu vou ter outra fragilidade que o irmão não tem. Então, o que Paulo está dizendo aqui é para nós nos compararmos conosco. E se nós estamos alcançando o nível ideal que nós precisamos alcançar. Só que, gente, o nível ideal do homem, quem é o homem perfeito ao qual nós podemos nos comparar? Existe um homem perfeito. E quem é o homem perfeito? Fale mais alto, por favor. Jesus Cristo é o homem perfeito. Então, nós temos a triste mania de queremos comparar com quem a gente acha que é inferior a nós. Por que nós não comparamos com quem é superior a nós? Então, se nós nos compararmos com o homem ideal, que é o Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que nós sempre vamos estar em falha, buscando a melhoria contínua, mas nós sempre vamos ficar devendo. Jesus foi perfeito em amor, perfeito em humildade, perfeito em obediência, perfeito em submissão. Quando nós nos comparamos, só nesses 4 pontos que eu falei, eu já ia cair nos 4, porque eu vou estar me comparando com o homem ideal, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que buscar ser como Cristo. E o que Paulo está mostrando para nós nesse texto aqui, nesses resultados que nós estamos pensando nessa noite, é que se nós imitarmos Cristo, nós vamos cumprir isso aqui que ele está nos direcionando, a igreja da Galácia, primeiramente, e nós aqui nessa noite, porque Cristo ele chega, enquanto outros apontavam para o pecado de uma mulher, Cristo ele chega e reconhece ela como uma mulher que honrou a ele. Quando uma mulher é apanhada em flagrante adultério, todos queriam apedrejar aquela mulher. Mas Cristo, o que Cristo faz? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra.
Cristo mostra que estava todo mundo ali no mesmo patamar e querendo matar uma outra pessoa, agindo de hipocrisia. Aquela mulher que lavou os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou com os cabelos, Jesus, ele vai mostrar que o homem que julgava ele, achando que ele não tinha capacidade de identificar quem era a mulher, ele mostra que aquela mulher fez mais que aquele homem, e ele humilha aquele homem, porque o homem estava querendo comparar de uma maneira hipócrita aquela mulher que estava se humilhando aos pés de Jesus, porque ela lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas, e uma mulher judia, ela não podia soltar os seus cabelos publicamente, ela enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. E Jesus, ele coloca aquele homem, Simão, no seu devido lugar. E quando nós, irmãos, nós olhamos para Cristo, nós somos colocados no nosso devido lugar de humilhação, de dependência dele. Então, quando nós, querendo parecer com Cristo, que cristão é isso, é um Cristo pequeno, quando nós queremos ser cópias de Jesus, queremos ser cristãos, nós vamos cumprir isso que nos está proposto, nós vamos ser suporte para um irmão que está caindo no pecado, nós vamos, humildemente, além de suportar o irmão, vamos reconhecer que nós também somos sujeitos ao pecado, nós também vamos continuamente levar, ajudar esse irmão, e quando esse irmão que nós ajudamos se reerguer, nós vamos ajudar outro, e vamos ser o instrumento de restauração que Deus quer que nós sejamos, na comunidade que nós servimos, no trabalho, aonde quer, na nossa família, enfim. E o que Paulo está dizendo aqui, é que nós temos essa responsabilidade, e o termo que ele usa aqui, de ajudar o irmão no fardo dele, carregar a nossa carga, é um termo diferente. A carga que ele está dizendo aqui, de si próprio, no versículo 5, cada um carregará o seu próprio fardo, ou a sua própria carga, diz respeito a uma mochila de um soldado, diz respeito a uma responsabilidade pessoal, uma responsabilidade do indivíduo. Então, o que Paulo estava falando? E o interessante é que, pensando para falar para os irmãos nesse texto, eu observei que Paulo, ele estava cumprindo o que ele próprio estava ensinando, porque a responsabilidade que ele sentia de instruir aquela igreja e as igrejas do Senhor Jesus Cristo, pelo dom que ele tinha, pelo ministério que Deus tinha dado a ele. Então Paulo, ele se veste daquela mochila, ele leva aquele fardo dele. O fardo dele era o que? Cumprir o seu ministério. Ele encoraja, mais uma vez eu cito Paulo a Timóteo, ele encoraja a Timóteo, cumpre o ministério. E Paulo, ele está querendo que cada um de nós aqui, que nós cumpramos esse ministério. E às vezes a gente acha que cumprir um ministério é subir no púlpito e pregar, é subir no púlpito e cantar, ou pegar um instrumento e tocar. Mas cumprir o ministério é obedecer aquilo que individualmente Deus chamou para nós. É além disso, é ajudar o irmão, é ajudar nesse sentido do suporte. Tem vários tipos de forma que nós podemos cumprir o nosso ministério. O que nós não podemos deixar de fazer é deixar de entender que um dos resultados da liberdade cristã é a responsabilidade que nós temos em Cristo Jesus, de ajudar um irmão, de cumprir, de levar os fardos uns dos outros, de consolar uns dos outros, de andar mutuamente, sabe, caminhar junto como igreja, lutando e guerreando em prol do crescimento da obra de Deus. E o crescimento da obra de Deus, irmãos, às vezes a gente fala isso, muita gente fala, e isso parece um jargão, e às vezes a pessoa interpreta isso de uma maneira muito superficial. Às vezes a pessoa acha que é o funcionamento da igreja, é o funcionamento do culto. A igreja tem que abrir às 7, né? A igreja tem que, o louvor tem que tocar, a mídia tem que funcionar, a transmissão tem que funcionar, mas não. O ministério do Senhor Jesus Cristo é a restauração de pessoas. A igreja, ela vai estar aberta para o culto público. Aí Deus vai usar quem está pregando, a gente vai se alegrar cantando, amém, maravilha, glória a Deus por isso. Mas o ministério que é confiado a nós é cuidar de pessoas,
é ajudar pessoas, é evangelizar pessoas, é ver pessoas sendo restauradas. Isso é o nosso dever cristão. Às vezes Deus coloca no nosso caminho pessoas extremamente, destruídas, bagunçadas, a vida esfacelada, mas é aquela pessoa que Deus nos chamou para cuidar. Então vamos carregar a nossa mochilinha, porque nós somos soldados do Senhor Jesus, e não vamos largar nossa mochila. Vamos continuar levando essa mochila até a vinda do Senhor Jesus. Mas essa mochila é a responsabilidade de cuidar das pessoas. Nós precisamos entender isso. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero fazer diferente nessa noite. Vem até aqui à frente, por favor. Vem aqui até aqui à frente. Eu quero fazer um negócio diferente aqui, para nós entendermos.